O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você vai conferir outros destaques da primeira sessão de outubro do Conselho Nacional de Justiça. Entre eles, a abertura de processo administrativo disciplinar contra o juiz Ari Ferreira de Queiroz, da Terceira Vara de Fazenda Pública de Goiás. Ele é suspeito de ter beneficiado o dono de um cartório de Goiânia. Vai saber quais os eventos que vão movimentar o judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E ainda uma entrevista com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele vai falar sobre a 8ª Semana Nacional de Conciliação e ainda sobre o Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação do CNJ. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa esta edição mostrando como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na sessão do dia 8 de outubro, o plenário do Conselho Nacional de Justiça avaliou a consulta feita por um magistrado com relação à possibilidade de nomeação de um técnico judiciário para cargo em comissão. Informa o consulente, no caso o juiz estadual, que o servidor a ser nomeado para a função de auxiliar de juiz exerce cargo de provimento efetivo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Sucede que seu parente não é ocupante de cargo efetivo do mesmo tribunal. Apesar de não haver subordinação hierárquica ou parentesco entre as autoridades judiciárias a que se subordinam os interessados na presente consulta, considero que situações tais como a retratada nos autos caracterizam prática de nepotismo que é vedado por ato normativo deste Conselho. O relator do processo, conselheiro Guilherme Calmon, propôs uma alteração num trecho da resolução número 7 do CNJ. Para deixar claro, a hipótese já era contemplada, mas para não haver dúvida diante dessa circunstância que foi gerada no âmbito deste procedimento de consulta e que me parece vai servir também para outros casos, parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 7 passa a ficar com a seguinte redação. Ficam excepcionadas nas hipóteses dos incisos 1, 2 e 3 desse artigo as nomeações ou designações de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras judiciárias admitidos por concurso público, observada a compatibilidade do grau de escolaridade do cargo de origem, a qualificação profissional do servidor e a complexidade inerente ao cargo em comissão a ser exercido, e aqui vem a novidade, e que o outro servidor também seja titular de cargo de provimento efetivo das carreiras judiciárias, vedado em qualquer caso a nomeação ou designação para serviço subordinado ao magistrado ou servidor determinante da incompatibilidade. A mudança teve reflexo em outro processo semelhante, envolvendo marido e mulher. Que atua no Tribunal de Justiça de Roraima. O marido é ocupante de cargo efetivo e a esposa de cargo em comissão puro. Com a mudança desse entendimento agora, ocorrida hoje, passa a ser irregular a nomeação dele, do marido para cargo em comissão, mesmo sendo ele de cargo efetivo, com origem em cargo efetivo, tendo em vista a ocupação anterior de cargo comissionado pela esposa. Então, presidente, de forma muito rápida, diante desses fatos e da nova redação do parágrafo 1º do artigo 2º da resolução 7, hoje aprovada, altera o voto inicialmente proposto ao plenário para conhecer em parte o pedido e julgar improcedente a pretensão formulada pelos requerentes por entender caracterizada a prática de nepotismo no caso em análise. É como voto. Todos de acordo? Julgado procedente nos termos de voto do relator. Outro processo levado ao plenário foi o de um magistrado do estado de Goiás. O relator, o Corregedor Nacional de Justiça, Francisco Falcão, propôs a abertura de processo administrativo disciplinar com o afastamento do juiz Ari Ferreira de Queiroz. O corregedor apresentou aos conselheiros as 11 imputações apresentadas no processo. O que se analisa é um uso malicioso da jurisdição, abuso e falta total de cautela a possibilitar o evidente direcionamento de processo a um único magistrado, que, atrelado a algumas decisões de cunho notoriamente teratológico, possibilitaram tratamento absolutamente diferenciado em favor da parte determinada, no caso aqui o senhor Maurício Sampaio, que obteve ganhos expressivos e injustificados na pretensão do serviço público, cuja fiscalização cabe ao Poder Judiciário. Os conselheiros Guilherme Calmon e Emanuel Campelo também apresentaram argumentos a favor da abertura do processo administrativo. Eu voto integralmente de acordo com o relator, mas apenas para reforçar a questão preliminar rejeitada pelo corregedor, pelo ilustre corregedor, o que é que argumenta a defesa no caso do investigado, com relação ao pedido de adiamento desse julgamento? Que
o requerido estava adoentado e que o advogado estava impossibilitado de comparecer em virtude de um compromisso que tinha no Rio, e aí, por isso, pelo fato do requerido estar adoentado, ele não poderia receber os subsídios para sua defesa, enfim, como memoriais, etc. Queria só reforçar o seguinte, corroborando uma afirmação que o requerido deu em uma entrevista, que inclusive está nos autos, não é, corregedor, de que o CNJ não é babá, não é? Nós temos aqui uma situação que é a seguinte: primeiro, o requerido esteve no meu gabinete na semana passada entregando memoriais. Segundo, o evento a que se faz menção aqui no requerimento e juntado em certidão no Rio de Janeiro foi na sexta-feira. Ou seja, e detalhe, não era nem ato jurisdicional, era vista de um processo, de uma ação rescisória. Quer dizer, nem a comprovação de que haveria algum ato jurisdicional marcado para a data de hoje existe no processo, que torna completamente despropositado esse pedido de adiamento. São deploráveis, na minha opinião, esse tipo de atitude, de se tentar subverter a realidade para tentar conseguir adiar um julgamento que já está marcado há tanto tempo. Então, presidente, apenas com essas considerações e fazendo aí, já louvando o voto do ilustre corregedor, voto integralmente de acordo. Me permita uma parte, conselheiro Manuel. Vista em um processo eletrônico. Exatamente. Também eu acompanho o relator. A maioria dos conselheiros decidiu pela abertura do processo administrativo disciplinar contra o juiz Ari Ferreira de Queiroz, que agora também ficará afastado das funções. Na sequência, os conselheiros debateram o pedido de uma magistrada afastada há 5 anos das funções. Trata-se de pedido de providências proposto por Olga Regina de Souza Santiago, pelo qual pleiteia a sua imediata reintegração às funções judicantes, bem como o estabelecimento de um prazo para término do processo disciplinar. Reputando ser medida urgente, já que é o termo final do prazo prescricional se avizinha, determinei, ad referendo do egrégio plenário, a avocação dos autos, medida que ora submeto à consideração de Vossas Excelências. Por decisão majoritária, o Conselho decretou a avocação do processo que tramitava no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E na próxima semana você vai acompanhar as decisões da sessão de número 177. Vamos agora ao giro de notícias do Conselho Nacional de Justiça. O mutirão carcerário em Alagoas será realizado no período de 4 de novembro a 6 de dezembro. O objetivo do mutirão é verificar as condições de encarceramento e garantir o atendimento aos direitos dos detentos, conforme a Lei de Execuções Penais. Também será analisada a situação das unidades de internação de menores infratores. O governo do estado diz que irá investir R$10 milhões nas unidades até o fim do ano e inaugurar um novo prédio com capacidade para 800 presos. O leilão eletrônico das aeronaves da Transbrasil vai até 22 de outubro. São 3 aviões Boeing 767-200 sem nenhuma condição de voar. O lance mínimo para qualquer aeronave é de R$ 42 mil. Quem arrematar deverá retirar os aviões do aeroporto. Com os leilões dos aviões sucateados até o final deste ano, a Corregedoria Nacional de Justiça espera remover 53 aeronaves de 11 aeroportos do país. Com o dinheiro arrecadado, serão pagas dívidas trabalhistas de ex-funcionários e também de outros credores. Além das aeronaves, outros bens da Transbrasil também estão sendo vendidos nesse leilão. Esperamos arrecadar por volta de R$ 150 mil. Esse dinheiro não será suficiente para o pagamento de todos os credores. Começaremos a pagar os primeiros credores, que serão os credores trabalhistas. Como os créditos são superiores a esse montante, eles receberão de maneira proporcional com o que a gente arrecadar. Outro leilão realizado no mês passado com a massa falida da VASP rendeu quase R$ 2 milhões. Foram vendidas 17 aeronaves. Essas ações têm apoio do Conselho Nacional de Justiça, por meio do programa Espaço Livre Aeroportos, que visa remover as sucatas de aviões de empresas aéreas falidas para desocupar espaços nos terminais. A transferência dos menores infratores já começou. 20 jovens deixaram o antigo CAGE e foram para a nova ala no Centro Socioeducativo
Amigoniano, o Cesame, localizado no Complexo da Papuda, no Distrito Federal. 60 adolescentes que se encontram em internação provisória estarão neste mesmo local, onde há 4 salas de aula, 2 de atendimento, uma quadra de esportes, uma de areia e 2 alojamentos com 15 quartos duplos. 95 jovens internados provisoriamente estavam no CAGE. No ano passado, 4 homicídios aconteceram lá dentro. A unidade será desativada. O Conselho Nacional de Justiça recomendou o fechamento do local e mais atenção aos menores infratores para garantir a ressocialização deles. Um novo prédio que fica ao lado da unidade de internação do Recanto das Emas, a Uniri, receberá alguns menores. O lugar, que deve ser inaugurado este mês, terá 80 vagas. O CNJ recomendou a construção de novos estabelecimentos no Distrito Federal e em outras 7 unidades da Federação. Quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o portal do professor. Pela internet, o professor pode acessar o espaço de aula, criar aulas e observar sugestões de como ensinar melhor. Ler notícias no Jornal do Professor e também o conteúdo multimídia, como a TV Escola. O professor que quiser buscar o aprimoramento ainda pode fazer cursos pela internet. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais sobre o portal do professor. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de você se programar para os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira. No dia 23 de outubro, o Conselho Nacional de Justiça realiza o seminário Jurisdição Brasileira e Cooperação Internacional. O objetivo é promover discussão e debate para aperfeiçoar as políticas públicas do Judiciário que envolvam questões jurídicas internacionais em matéria civil e penal. O evento vai ser realizado no auditório do Conselho da Justiça Federal. Estão abertas as inscrições para o 2º Encontro Nacional de Execução Penal. Será nos dias 7 e 8 de novembro em Curitiba, no Paraná. As vagas serão limitadas e as inscrições podem ser feitas através do portal do CNJ. O endereço é www.cnj.jus.br. Vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto. Eu vou conversar com o conselheiro Emanuel Campelo. Ele fala sobre a 8ª Semana Nacional de Conciliação e ainda sobre o Comitê Gestor do Movimento pela Conciliação. Até já! O Judiciário, como sabemos, existe para solucionar conflitos. A conciliação é um meio. Quando se resolve o problema, o conflito por meio da conciliação ou da mediação, o conflito é resolvido na essência. O conciliador, ele precisa, antes de mais nada, saber ouvir as partes. O pessoal que trabalha na mesa de conciliação ajudou bastante, foi um pessoal que deixou a gente à vontade, não interferiu. Ele ficou ali para nos assistir. Conciliar é aproximar as pessoas e, claro, pacificação da sociedade. Olha isso, estão chamando a gente. Então vamos. E já compartilha aí também. Tá? Os jovens querem participar da vida do país. Melhorar, querem ser representados. Se você tem 16 anos ou mais, esta é a sua chance. É hora de tirar o título de eleitor. É seu direito. Com ele, você participa dos destinos do país. Eu me represento. Eu voto. TSE. Justiça Eleitoral. O
O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo o conselheiro Emanuel Campelo. Ele é o presidente da Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania do Conselho Nacional de Justiça e coordenador da Semana Nacional de Conciliação, que é o nosso tema principal aqui da nossa conversa de hoje. Inicialmente, conselheiro, antes até de falarmos aí da Semana da Conciliação, gostaria que o senhor falasse da conciliação em si. Quais são os procedimentos para uma conciliação? O grande desafio hoje da conciliação é exatamente uma mudança de cultura, não é? Nós temos bacharéis em direito que são formados especificamente para o litígio, não é? Nós temos estudantes ávidos por aprender petição inicial, contestação e os recursos, mas nós não temos um incentivo por parte das instituições acadêmicas no sentido de propagar esse tema da conciliação. E aí, essas pessoas saem das universidades completamente despreparadas e até com desconhecimento total do Instituto. Não é? A conciliação ela busca exatamente a solução consensual entre as partes. É aquela solução que é encontrada pelas próprias partes. Muitas vezes, isso é um panorama preocupante, nós temos hoje 90 milhões de processos em tramitação no Brasil, ou seja, um processo para cada 2 habitantes. É uma realidade absurda, muito preocupante. A conciliação vem exatamente ao encontro dessa necessidade do Poder Judiciário, de tentar desafogar o Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que mostra às pessoas que muitos desses processos podem ser solucionados pelas próprias partes. Enquanto que um processo muitas vezes demora 10 anos para ter um desfecho, né, por sentença judicial, pelos métodos tradicionais, a conciliação ela é instantânea. No momento em que as partes celebram um acordo, o conflito está solucionado definitivamente. O próprio CNJ tem um grupo de trabalho para a melhoria, né, da justiça na primeira instância e uma das possíveis contribuições, sem dúvida, é a conciliação. Sem dúvida. Não temos como imaginar hoje, com o grau de litigiosidade que o Brasil possui, isso não é algo, digamos, ruim, é ruim no aspecto operacional, mas é positivo porque mostra a confiança que o brasileiro tem no Poder Judiciário. Ele confia tanto que busca sempre o Poder Judiciário para solucionar seus conflitos. E o primeiro grau de jurisdição, sem dúvida, é o que mais sofre com essa realidade, porque acaba que a estrutura que os juízes de primeiro grau possuem, ela é uma estrutura modesta. E isso dificulta bastante o julgamento desse grande volume de processos. Bom, e a Semana da Conciliação, se não me engano, é a 8ª? Já é a 8ª, exatamente. É uma prática já de sucesso do CNJ. Desde a sua primeira composição já existia essa preocupação com o tema e tem se mostrado uma grande ferramenta dos magistrados na solução dos conflitos. Como é que faz para participar dessa Semana da Conciliação? A Semana da Conciliação, na verdade, os próprios tribunais já fazem uma triagem. A grande maioria dos processos em que se percebe que existe a possibilidade concreta de uma solução consensual, problemas mais simples já são automaticamente encaminhados para a Semana Nacional. E as próprias partes podem requerer também que o seu processo seja incluído nesse multirão, né, que é feito nessa semana. O senhor citou a triagem, mas isso não necessariamente por esse motivo, talvez um cidadão que tenha lá um processo, ele não possa procurar e falar assim, olha, eu gostaria de tentar... Sem nenhum problema, sem nenhum problema. Na verdade, a triagem é uma forma apenas do tribunal identificar. Porque o grande problema do próprio tema da conciliação é o desconhecimento também pelo cidadão. Então, a maioria dos casos, na verdade, não seriam solicitada a inclusão pelo cidadão por simples desconhecimento, não que ele não queira que o processo seja incluído na semana. Então, não há nenhum óbice. E qual será a semana? A semana será na primeira semana de dezembro. De 2 a 6, exatamente. Bom, um outro aspecto importante, o senhor é, inclusive, presidente da Comissão de Acesso à Justiça. Quais são os assuntos, os temas a serem aí, que já foram traçados para essa comissão? A grande dificuldade nossa quando assumimos a presidência da comissão foi exatamente identificar esses temas. A Comissão de Acesso à Justiça ela é uma comissão enorme, exatamente pelo tema acesso à justiça. Ela basicamente vai cuidar de todos os temas que não se enquadram nas demais comissões do CNJ.
Então, nós encontramos uma quantidade enorme de temas e uma dificuldade que era o que? A ausência de uma memória administrativa das gestões anteriores. Nós não tínhamos uma documentação sobre os eventos realizados, pelo menos não sobre todos. Um muito interessante que nós temos, e quem deverá cuidar especificamente é a conselheira Ana Maria, é exatamente o movimento permanente de combate à violência doméstica. E aí a importância exatamente por termos uma mulher agora à frente desse tema. Eu acho fundamental. E ela, a partir de agora, vai organizar exatamente, inclusive, seminários sobre a judicialização de temas envolvendo a violência doméstica. Temos também o Fórum Permanente pelo Direito à Saúde, que quem coordenará será a conselheira Débora Sioc. Então, o que nós fizemos foi basicamente dividir essas competências, né, para essa próxima gestão que se inicia agora. Quais são os outros temas? Nós temos também melhores práticas de cidadania, que esse é um tema que nós vamos também cuidar pessoalmente, né, principalmente do Banco de Ações de Cidadania dos Tribunais, porque o que é que nós temos? Vários tribunais no Brasil, Sim. completamente isolados, alguns tribunais com práticas de acesso à cidadania excelentes, mas que não são divulgadas. E a partir da criação de um banco de dados específico dessas ações no CNJ, nós poderíamos propagar essas boas práticas para os outros tribunais. Eu acho isso fundamental. Por exemplo, na própria área de conciliação, o TJDF aqui é um dos tribunais mais avançados e as boas práticas muitas vezes não são conhecidas pelos outros. Outros tribunais muitas vezes têm dificuldade exatamente em como melhor implementar certos programas. E esse banco de ações se viria exatamente nesse sentido, de tentar propagar e universalizar essas ações. Conselheiro, gostaria que o senhor falasse justamente sobre tratando justamente desse auxílio à moradia dos juízes, que recentemente foi levantado e tal. Gostaria que o senhor comentasse esse tema. Esse na verdade, um tema bastante delicado, é um processo que ainda está em tramitação no nosso gabinete. Basicamente, nós nos deparamos com a seguinte situação. Alguns tribunais regionais do trabalho e tribunais de justiça também vinham pagando esse auxílio moradia. Ele é previsto na LOMAN, só que se estabelece na LOMAN que há necessidade de regulamentação por lei. Só que essa regulamentação legal nunca existiu. E os tribunais o que fizeram? Os tribunais, através de atos administrativos, portarias, resoluções, instituíram o pagamento desse auxílio aos magistrados. E aí nós tivemos essa preocupação, né? No caso, eu dei uma liminar determinando a suspensão desse pagamento até o julgamento de mérito, exatamente para que o Conselho possa deliberar sobre a legalidade do pagamento ser feito mediante ato administrativo. Né? Alguns tribunais, inclusive, instituíam um auxílio que chegava a R$6.000, quer dizer, não são valores insignificantes. Eu acho que, inclusive, causaria um prejuízo aos próprios magistrados. Se, eventualmente, o Conselho viesse a deliberar pela ilegalidade, os magistrados se verem obrigados a devolver esses valores. Então, foi, inclusive, uma medida de cautela. Né? É algo que vai ser deliberado pelo Conselho assim que o processo for incluído em pauta. Eu ainda não pedi a pauta, né? Nós temos ainda que fazer um levantamento quanto aos demais tribunais. Sim. Eu procurei universalizar a discussão, não é? Trazer todos os tribunais para essa discussão, para nós avaliarmos exatamente como é que está a situação do pagamento do auxílio moradia no Brasil inteiro. Bem, eu conversei aqui com o conselheiro Emanuel Campelo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. E nós vamos ver agora mais uma reportagem de destaque do Conselho Nacional de Justiça. Na abertura da divulgação do Justiça em Números 2013, o presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, disse que os números da pesquisa revelam um renascimento do judiciário. Os temas se voltam para um novo cenário em que o acesso à justiça exige inovação institucional e reflexão mais apurada, em termos de estrutura, quanto em termos de aprimoramentos normativos e práticas de gestão. O relatório do Justiça em Números 2013, com os dados de 2012, é considerado a principal forma de avaliar como está a justiça brasileira. Informações como despesa de pessoal e movimentação e gastos processuais
são enviadas a cada 6 meses pelos tribunais do país. A publicação tem informações sobre todos os ramos da Justiça e dos tribunais superiores, com exceção do STF. Um dos destaques dessa edição é a evolução dos principais indicadores da atuação do Judiciário brasileiro. O relatório de 2013 traz mapas e análises mais completas da força de trabalho e tramitação do processo, detalhados de cada região. O maior desafio do Judiciário é conseguir julgar os processos com mais agilidade. Para a conselheira do CNJ, Ana Maria Amarante, o cidadão tem buscado mais a justiça para resolver os conflitos. O problema é que com a celeridade, rapidez, simplicidade da solução desses litígios vieram em muito maior número, veio a chamada demanda reprimida e com isso os números continuam assustadores. É um dos desafios que temos que enfrentar. Graças a Deus isso mostra que todos confiam na justiça e ainda correm para a busca final da solução dos seus problemas. O presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, disse que apesar dos esforços, ainda não foram suficientes para dar mais agilidade à tramitação do processo, mas que é preciso melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional. Algumas etapas iniciais da discussão sobre o acesso à justiça foram, sim, vencidas. Hoje, a idealização e implementação de soluções mais informais e céleres, como os juizados especiais, por exemplo, são realidade e já avançam para uma análise crítica da sua efetividade. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!